Fala pessoal, tô aqui para falar com vocês sobre o Plano Mansueto. Se bem que eu não sei nem se dá para chamar mais o Plano Mansueto de Plano Mansueto, coitado. O Mansueto é um cara muito competente que trabalha na área da economia do nosso país. Seu currículo fala por si. Vocês podem dar um Google aí, colocar lá Mansueto, que vocês vão ver que realmente é um cara muito competente. O Plano Mansueto foi uma proposta enviada ao Congresso recentemente para dar autonomia aos estados e municípios para que gastem recursos, para que tenham recursos para gastar nesse período aí de pandemia, onde teremos baque na economia certamente. No entanto, nós sabemos que o dinheiro do pagador de impostos, o dinheiro público, é dinheiro do pagador de impostos. E ele não sai simplesmente de uma caixinha mágica que você vai lá, mete a mão e tira dinheiro, que não dá para imprimir dinheiro, como, por exemplo, Lula, Samia Bonfim, essa gente esquerdista aí vive dizendo. Isso acarretaria em maior inflação e isso vai cair no teu bolso de novo. Então, Mansueto, a equipe econômica, boa parte dos liberais, do pessoal da direita aí, apoia que os estados e municípios tenham mais recursos e tenham mais flexibilidades aí para poder conseguir gastar e conter os impactos na economia em decorrência aí do coronavírus. No entanto, nós sabemos que a cada liberação que se faz é preciso ter uma contrapartida para que a gente tenha equilíbrio fiscal e aí a crise econômica não fique pior do que de fato ela é. Porque se nós temos uma gastança de recursos sem indicar a fonte, sem saber de onde vai tirar, sem reduzir de um outro lado, simplesmente isso vai sair do bolso do pagador de impostos, do seu bolso. Então, o Mansueto mandou lá para o Congresso lá e teve um grande apoio ao plano. E o plano pedia contrapartidas como, por exemplo, estados e municípios não podem pegar empréstimo com o banco. É preciso que a União pegue e faça o repasse para os estados e municípios para que a União então garanta o pagamento ao banco e a União cobre estados e municípios o pagamento dessa dívida de forma gradual. Aí você tem ali os serviços da dívida, que são os encargos do pagamento da dívida que se paga também. Enfim, muitas coisas burocráticas que não cabem nem aqui falar no vídeo. O ponto é, teria essa flexibilização dos empréstimos, teria, por exemplo, uma flexibilização e uma maior arrecadação na parcela do ICMS, teriam maiores regalias e mais recursos de transferências do governo federal para o governo do estado e para os municípios. Para garantir isso, a gente apoia. E aí as contrapartidas seriam os municípios e os estados apresentarem um equilíbrio fiscal, número de comissionados equacionado em comparação, em proporcionalidade com os cargos efetivos, que no caso os concursados, o respeito à lei de responsabilidade fiscal, que por exemplo na minha cidade, São João do Meriti, não é respeitada, cidade do qual sou pré-candidato aqui e tenho a bandeira de falar sobre equilíbrio fiscal, de saúde fiscal, de economia, de uma prefeitura sustentável. A nossa prefeitura não é sustentável. O Plano Mansueto pedia que os municípios e estados tivessem ali um número razoável de gasto com folha salarial, principalmente em ano de eleição, onde todo mundo quer botar todo mundo de cabide de emprego para poder fazer campanha na rua. Enfim, diversas contrapartidas. E o senhor Rodrigo Maia, o símbolo mor da corrupção do nosso país, aquele que encarna em si, aquele que nem direita nem esquerda gosta, que olha para ele e fala assim, meu Deus, esse não é o cara que nos representa. Teve 70 mil votos, é presidente da Câmara lá, que basicamente lidera ali o centrão, o fisiologismo político. Ele, junto com seu amigo Pedro Paulo, se fizeram o favor de desconfigurar o plano e colocar no plano, de fato, uma gastança desordenada sem nenhum tipo de contrapartida de estados e municípios, o que vai fazer com que o nosso estado quebre ainda mais. Ou seja, o seu prefeito, que eu sei que você sabe que seu prefeito aí, dificilmente alguém está satisfeito com o seu prefeito, eu, por exemplo, não estou, com o prefeito da minha cidade, ele vai poder gastar de recurso desordenado, fazer um monte de lambança na prefeitura, pior do que já é. A minha, por exemplo, que no mandato do prefeito, ele já conseguiu dobrar a dívida ativa da cidade, que de 100 milhões foi para 200 milhões de reais, aquele que está meses e meses e meses sem pagar, aposentado por dívida previdenciária, que não respeita a lei de responsabilidade fiscal, que tem mais de 9 mil comissionados na prefeitura. Esse prefeito, se já fazia besteira, vai continuar fazendo mais agora. Por quê? Porque o senhor Rodrigo Maia, que inclusive veio aqui para fazer a filiação do meu prefeito Aldem, fez o favor de, junto com seus comparsas ali do Congresso Nacional, modificarem todo o plano, e o plano nem de Mansueto dá para se chamar mais. Agora o plano tem que levar nome
e cara de Rodrigo Maia, para quando der a merda lá na frente, todo mundo saber quem foi o responsável. Então, gente, Plano Mansueto. Plano Mansueto era um bom plano, foi feito para dar autonomia e liberdade aos estados e municípios para poder atuar no período de pandemia, mas pedia deles contrapartida e responsabilidade fiscal para que mantesse prefeituras e estados minimamente saudáveis. No entanto, os irresponsáveis de sempre transformaram um plano que era bom em algo péssimo pra gente. Então, não há o que se comemorar na aprovação. Um abraço, pessoal.